Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alexandre Garcês, é um prazer enorme falar com vocês novamente. De antemão, quero muito agradecer a todos que têm enviado e-mails e comentários gentis e producentes, em especial para os meus queridos Júlia Lucesano, Luiz Fernandes e André Santos, que participaram aí enviando mensagens carinhosas. Queria aproveitar também e convidar você a ingressar no nosso canal e também a ingressar gratuitamente na nossa comunidade Advo Machine. O link para acesso está aqui abaixo da descrição desse vídeo. Gente, eu aproveitei e deixei lá também o link do meu novo livro, caso você tenha interesse em adquirir, né? O livro é 3 Passos Essenciais para um ótimo atendimento advocatício em âmbito policial, do contato ao contrato com o cliente, uma edição especial que eu ambientei numa prisão em flagrante noturna, e lá eu mostro, passo a passo, como realizar um atendimento dessa natureza com muita tranquilidade, tá bom? Bem, pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre um fato que essa semana chamou muita atenção da mídia e, de certa forma, de toda a comunidade jurídica, né? Que foi, no caso da defesa, daquele caso do réu Luiz Felipe Manweiler, que foi acusado de matar sua mulher, a advogada Tatiane Spitzer, né? E os advogados, durante lá o tribunal do júri, durante o momento em que estava ocorrendo a solenidade do tribunal, eles abandonaram o plenário e isso acabou resultando no cancelamento do júri. Aliás, pessoal, por uma coincidência, se você quiser entender um pouco sobre como funciona o tribunal do júri, foi uma coincidência, essa semana, por acaso, eu gravei um vídeo dando uma palhinha sobre como o júri acontece, e lá eu comento um pouco sobre as fases do tribunal do júri, também falei um pouquinho dos tipos de sentença e outras curiosidades a respeito desse assunto, certo? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre a situação envolvendo o abandono do advogado de defesa do réu Luiz Felipe Manweiler. Como eu disse, é acusado de matar a sua mulher, Tatiana Spitzer, né? E esses advogados, eles acabaram, como eu disse, abandonando o plenário. Isso gerou uma série de problemas, entre os quais o cancelamento do júri ali, né? É importante entender que, na verdade, esse cancelamento, eu vou explicar mais à frente, foi a dissolução do Conselho de Sentença. Mas, afinal, qual é a importância disso? O Luiz Felipe Manweiler, ele responde pela acusação de homicídio qualificado e fraude processual. No primeiro crime, a hipótese remete à qualificação do homicídio, né, que, segundo a acusação, é qualificado por conta do feminicídio, e aqui é importante entender que o feminicídio é um homicídio praticado contra a mulher em situação de violência doméstica. Eu faço essa ressalva porque é importante explicar que existe o feminicídio e o femicídio. O femicídio significa praticar o homicídio contra a mulher, né? Ou seja, a vítima é a mulher, sem que necessariamente o motivo seja em razão do gênero. Agora, o feminicídio, ele é a prática de homicídio contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, ou seja, por razões de gênero. Então, voltando lá à questão da qualificadora, o rol de qualificadoras do homicídio, ele está previsto, inclusive, no parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, né? Até eu estou fazendo agora recentemente estou fazendo uma série de vídeos falando justamente de crimes contra a vida. E no primeiro episódio que a gente lançou, inclusive essa semana, eu explico a diferença entre o homicídio simples e o qualificado, e aí eu faço várias considerações lá a respeito desse crime, né? Então, se você tiver interesse, dá uma conferida lá, vai ser legal. A Lei 13.104 de 2015, ela acrescentou um 6º inciso no rol do parágrafo 2º, que é justamente o rol que diz quais são as qualificadoras do homicídio, né? E esse inciso 6, esse 6º inciso, né, do parágrafo 2º, ele trata justamente do feminicídio. E lá diz que se o homicídio é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, a pena será de reclusão de 12 a 30 anos, que é a do homicídio qualificado. Outra hipótese que incide qualificadora é o motivo. Isso porque, no caso concreto, o Ministério Público também alega que houve motivo torpe. Significa dizer, quando a gente fala de motivo torpe, a gente está dizendo o seguinte, que é um motivo abjeto, repugnante, muito desprezível, né? Uma vez que, segundo a acusação, o desentendimento entre o Luiz Felipe Manweiler e a Tatiana Spitzer teria começado por causa de mensagens em redes sociais. Eu, inclusive, fiz um vídeo onde eu expliquei que não existe essa coisa de homicídio duplamente ou triplamente qualificado. Se vocês repararem, aqui há mais de uma qualificadora, né, acontecendo ao mesmo tempo. Mas é importante esclarecer que a presença de uma única qualificadora vai conduzir à imediata adequação da conduta ilícita para o tipo penal específico. Neste caso, a gente tem que entender que ela vai conduzir para o homicídio qualificado. Vocês entenderam? Eu vou explicar melhor. Você pode ter lá, por exemplo, você tem, às vezes, numa mesma situação, você tem um homicídio qualificado e incide mais de uma qualificadora. Exatamente o caso dele aqui. Só que não existe essa coisa de duplamente ou triplamente qualificado. Basta uma qualificadora e já se desloca para o homicídio qualificado, a imputação penal.
Por que isso é importante entender? Porque o homicídio qualificado, aliás, qualquer crime qualificado, ele tem uma pena própria, entendeu? Então passa não, você não precisa ter mais de uma, ele não vai responder várias vezes pelo homicídio qualificado dentro do mesmo contexto fático, compreendem? A acusação também imputou fraude processual a Manweiler por ele ter removido o corpo de Tatiane, porque quando ela caiu, né, no quarto andar, estava lá na calçada, o corpo ele levou para dentro do apartamento. As penas para esses crimes, o homicídio qualificado e a fraude processual, elas são respectivamente de 12 a 30 anos, de 6 meses a 4 anos. Mas a pergunta que fica afinal é, o que aconteceu, né, para que o julgamento fosse cancelado? Então, na saída do fórum, o advogado do réu, ele disse para os jornalistas que houve cerceamento de defesa. O que quer dizer isso? Significa que a defesa foi atrapalhada, alguma coisa atrapalhou a defesa. E ele, segundo o advogado, isso teria acontecido em razão de um indeferimento, né, quando a defesa quis apresentar um material que, segundo os advogados, já estava nos autos, ou seja, ele queria apresentar um vídeo que já estava nos autos. Portanto, em razão da violação da ampla defesa, que no caso estava sendo alegada pelo advogado, ele acabou abandonando o tribunal, porque o juiz simplesmente ignorou esse pedido ou indeferiu o pedido. Na ata de sessão, porém, o juiz ele multou os advogados em 100 salários mínimos por eles terem abandonado e classificou como correta a aplicação da multa, considerando a postura desses advogados, entendendo que houve uma afronta ao devido processo legal e à ampla defesa. E aí o pessoal começou a me perguntar, mas pode isso, Alexandre? Pode o advogado fazer um negócio desse? Isso está certo? Isso está errado? Como é que funciona isso? Bom, primeiro, gente, é preciso dizer que é lamentável o que aconteceu com a Tatiana, né? Inclusive, ela também era advogada. Então, ela foi uma jovem que teve a vida ceifada de forma brutal e as imagens que foram vazadas pela imprensa mostram que, sim, ela foi vítima de violência praticada pelo acusado em um contexto que, infelizmente, né, aponta, infelizmente porque é uma coisa terrível, mas aponta que ele teria, em tese, praticado, sim, o feminicídio. Então, da perspectiva da defesa técnica, esse é um caso muito complicado, exatamente por conta de todo esse contexto de violência e brutalidade. E é claro, né, porque, vejam, os indícios e as provas aparentemente são robustas no sentido de gerar, de produzir a condenação do acusado lá. Então, quando o caso se apresenta desse jeito, a defesa ela precisa ser minuciosa com relação à análise de provas. E se nessa análise encontrar algum ponto que precise ser apurado com mais detalhe, a defesa deve lutar por isso. A questão ali é que houve uma divergência entre o juiz e a defesa sobre se a prova estava ou não contida nos autos. E aí eu preciso explicar o seguinte, existe uma regra processual geral em que as provas elas devem ser submetidas às partes, elas devem ingressar nos autos em um momento específico para que se possa ter tempo de as partes analisá-las igualmente, né? Ou seja, se a prova ela não estiver nos autos e forem apresentadas, por exemplo, elas estão fora do processo, se elas forem apresentadas num momento, durante o julgamento, significa que a outra parte ela vai ser surpreendida e isso causa um desequilíbrio ali, né, entre os polos que estão se contradizendo, entre a acusação e a defesa. Então, no caso do tribunal do júri, a regra é que durante o julgamento não é permitida a leitura de documento ou exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com uma antecedência mínima de 3 dias úteis, entendeu? Dando ciência à outra parte. Essa proibição ela diz respeito à leitura de jornais ou a qualquer outro escrito, ela também bem como a exibição de vídeos, que foi o caso que deu todo esse problema, né? Gravações, fotografias, laudos, enfim, qualquer coisa, qualquer outro meio assemelhado que versar sobre matéria de fato submetida ali à apreciação e julgamento dos jurados, entenderam? Então todo o celeuma se deu em cima disso. Aparentemente, o juiz entendeu que era esse o caso. Por outro lado, os advogados de defesa disseram que o vídeo já se encontrava nos autos. Então, por isso, né, havia, portanto, ali respeito à lei processual penal. Então, em tese, o juiz deveria ter deferido a exibição do vídeo, né? A verdade, gente, é que somente se a gente tiver acesso aos autos é que dá para saber, dá para falar realmente o que aconteceu. Mas se o juiz estiver correto, ou seja, se na verdade os advogados tentaram inovar ali e apresentar uma prova que não estava nos autos, né, a multa aplicada, ela, assim, infelizmente, ela foi justa, né? Um pouco exagerada, no meu entender. E aí isso estaria também, de certa forma, revelando que a defesa está procrastinando ali o julgamento. Essa, aliás, é uma estratégia que, na minha concepção, produz um efeito muito débil no tribunal do júri em especial. Em outros tipos de julgamento, essa é até uma estratégia que pode ser válida. Nesse caso, porém, ela tem um custo muito alto, gera uma série de inconvenientes, mas é isso aí, né, gente? Faz parte do jogo. Porém,
existe também o lado da defesa. Se os advogados estiverem pautados em um pedido de exibição de provas que já constava nos autos e o juiz ainda assim indeferiu a exibição, então a estratégia da defesa foi ousada, corajosa e sim, aplicável. Por quê? Não se pode tolerar a obstrução da defesa técnica. E os advogados, com isso, saindo, abandonando o júri ali, eles conseguiram dissolver o conselho de sentença. Se você quiser saber o que é isso, assista o vídeo que eu lancei, onde eu lancei essa semana, onde eu estou conversando com meus estagiários, falando justamente sobre o Tribunal do Júri. O link está aqui abaixo da descrição desse vídeo. Bem, pessoal, é isso aí. Antes de terminar, eu gostaria de pedir a vocês para escrever aqui nos comentários a sua opinião. O que você acha? Para você, o juiz acertou multando os advogados, ou a defesa simplesmente está fazendo o papel dela? É justificável ignorar as regras do devido processo legal para se fazer justiça? Fala aí para mim, coloca aí nos comentários que eu quero saber, tá certo? Bom, gente, é isso aí. Fiquem bem, um forte abraço. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo se você gostou. Deixe o seu like, me sigam lá no Instagram, vai ser uma honra ter você lá comigo. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio de Papo Legal, que vai ao ar aqui no canal na próxima semana. Um forte abraço e até lá. Tchau!